Que é isso, papai? Olha, a Fossa das Marianas não é só um pontinho no mapa, sabe? É, na verdade, uma das últimas fronteiras inexploradas aqui no nosso próprio planeta. Pensa num laboratório natural onde a física e a biologia são levadas ao extremo do extremo. Então, bora mergulhar fundo nesse abismo para a gente desvendar os segredos que ele esconde. E para começar a entender esse lugar, a pergunta parece simples, né? Qual é a profundidade do ponto mais fundo do nosso planeta? Só que a resposta é de cair o queixo, quase impossível de imaginar. Vamos lá, 10.994 metros. É essa a profundidade máxima que já registraram lá no abismo de Challenger. Mas convenhamos, um número assim, solto, não diz muita coisa, né? Para a gente ter uma noção real do que isso significa, a gente precisa comparar. E a comparação mais clássica já dá uma ideia do tamanho da coisa. Pega o ponto mais alto da Terra, o Monte Everest, e bota do lado do abismo de Challenger. A diferença de altura entre o topo do mundo e o fundo do mundo é de mais de 2 quilômetros. É muita coisa. Pensa comigo, se a gente pudesse, sei lá, pegar o Monte Everest e simplesmente largar ele lá no fundo da fossa, o pico dele, o ponto mais alto que a gente conhece, ainda ia ficar com 2 quilômetros de água por cima. A dimensão vertical desse lugar é absurda, simplesmente gigantesca. E tem mais comparações que ajudam a gente a visualizar isso. Sabe a altitude que um avião voa? Uns 11 mil metros. É praticamente a profundidade da fossa. E os destroços do Titanic estão a mais ou menos 1/3 do caminho para baixo. E o Burj Khalifa, aquele prédio gigante em Dubai, precisaria empilhar 13 deles, um em cima do outro, para a pontinha do último chegar na superfície. 13. Bom, e toda essa profundidade absurda traz junto o maior desafio de todos: a pressão. É o peso, sabe? O peso esmagador de uma coluna d'água de quase 11 quilômetros, pressionando tudo por todos os lados em cada centímetro quadrado. O número exato é 1086 bar. Para ter uma ideia, isso é mais de 1000 vezes a pressão que a gente sente aqui, agora, no nível do mar. Qualquer coisa que não seja feita especificamente para aguentar isso, o resultado é uma implosão, instantânea, catastrófica. Para tentar visualizar, imagina o peso de 100 elefantes adultos em cima da cabeça. Ou, sei lá, um elefante inteiro se equilibrando na ponta do dedão. Ou ainda o peso de 50 jatos Jumbo, um em cima do outro. É essa força que a natureza está exercendo lá no fundo do mundo. Tem até um experimento bem simples que mostra como isso funciona. Se a gente ferver um pouquinho de água numa lata, o vapor empurra o ar para fora. Aí, se a gente vira essa lata bem rápido numa bacia com água gelada, o vapor condensa na hora e cria um vácuo. O que acontece? A pressão do ar aqui fora, essa que a gente nem sente, amassa a lata com tudo. Agora, imagina essa mesma força, só que multiplicada por 1000. Beleza, então a pergunta que fica é meio óbvia, né? Com essa pressão que esmaga tudo, um frio de congelar e escuridão completa, o fundo da Fossa das Marianas deve ser um deserto sem vida nenhuma, certo? Errado. Totalmente errado. Acredite se quiser. A chamada Zona Radal é cheia de vida. Um ecossistema super vibrante e especializado. E o mais louco é que a vida lá não só sobrevive a essas condições extremas, ela depende delas. Bora ver uns exemplos de como a vida se vira por lá. Tem o peixe-caracol das Marianas, que tem o esqueleto todo flexível, de cartilagem e uma substância especial que protege as proteínas dele de serem esmagadas. Tem também os anfípodes, que são os parentes dos camarões que ficam gigantes, e são os faxineiros oficiais do fundo do mar. E ainda os xenofióforos, que são seres de uma célula só, mas que são enormes e constroem as próprias casas. E aqui vem o fato que talvez seja o mais maluco de todos. Para essas criaturas, aquela pressão absurda lá de fora é essencial para a vida. Ela que equilibra a pressão de dentro das células e mantém tudo no lugar. Se a gente trouxesse um bicho desses aqui para a superfície, ele basicamente se desintegraria. A falta de pressão seria fatal. A nossa jornada para conseguir chegar lá embaixo é uma história e tanto de criatividade. Tudo começou lá em 1875, com uma corda e um peso, bem simples. Aí, em 1960, os primeiros seres humanos chegaram no fundo, a bordo do Trieste. Em 2012, foi a vez do diretor de cinema James Cameron, que fez o primeiro mergulho sozinho. E bem mais recente, em 2019, o explorador Victor Vescovo fez vários mergulhos e mapeou a região com uma precisão que nunca tínhamos visto antes. Então, cada uma dessas missões foi trazendo mais conhecimento para a gente.
Só que essa exploração mais nova, a do Vescovo, acabou encontrando uma coisa completamente inesperada. E, para ser sincero, bem perturbadora. Sabe o que eles acharam? Um saco plástico. E embalagens de doces. É isso mesmo, o nosso lixo chegou no fundo do mundo antes da gente conseguir explorar direito. Isso prova uma coisa de forma muito triste. Não existe mais nenhum lugar no nosso planeta que não tenha sido tocado pelo nosso impacto. A nossa marca, infelizmente, chegou lá primeiro. Agora, vamos falar de um mito bem popular. Aquela ideia de que monstros pré-históricos tipo o Megalodon poderiam estar escondidos lá na fossa. Bom, a ciência é bem direta quanto a isso. O Megalodon precisava de água quentinha, caçava usando a visão e comia presas enormes como baleias. A fossa é o exato oposto de tudo isso. É gelada, escura e a comida é bem rara. Resumindo a ópera, as temperaturas lá embaixo seriam letais para ele. Não teria comida suficiente para um predador daquele tamanho, a escuridão total ia impossibilitar o jeito dele de caçar e, o ponto principal, a biologia dele não tinha a menor condição de aguentar aquela pressão que desfaz as proteínas. Então pode esquecer, o Megalodon com certeza não está lá. Outro mito que a gente precisa derrubar é o do mundo silencioso. Sabe, graças a uns microfones super resistentes de titânio que colocaram lá no abismo de Challenger, a gente descobriu que de silencioso não tem nada. O som viaja muito, mas muito bem na água. E a fossa acaba funcionando como se fosse um grande amplificador. E as gravações são incríveis, de verdade. Conseguiram captar o som de terremotos, o barulho de um tufão passando 11 quilômetros lá em cima na superfície, o zumbido dos motores de navios e até o canto das baleias. Aliás, por muito tempo um som misterioso, que apelidaram de biotwang, deixou cientistas de cabelo em pé. Até que finalmente descobriram que era o chamado de um tipo bem específico de baleia, a baleia de Bride. E com isso, a nossa descida chega ao fim. Lá no fundo do mundo, a gente encontrou de tudo. Uma pressão que não dá nem para imaginar, vida que se adaptou ao impossível, a história da nossa própria criatividade para chegar lá e, infelizmente, a prova do alcance da nossa poluição. No fim das contas, a Fossa das Marianas é como um espelho. E o que será que ela reflete sobre a força da vida e sobre a nossa responsabilidade com este planeta? Papai, o que é isso? É um mundo de conhecimento. Obrigado por assistir e inscrevam-se.